Nesse vídeo eu vou contar a minha história no remo, e como ela começou de uma maneira não muito favorável na aula de educação física na escola onde eu estudava. Então isso deve ter sido por volta de 1990, 1986, 87. Eu tinha 14, 15 anos, e eu tinha mais ou menos a altura que eu tenho hoje, provavelmente a mesma altura, com 15 anos, 1,93 m e uns 30, 35 quilos a menos, e numa aula de educação física, de futebol, eu não aguentei chegar na bola, então tinha um outro garoto, um amigo meu, que era o mais atlético, o mais forte da turma, da classe, né, e ele começou a gritar: corre, você não tem sangue, parece que tem sangue de barata, porque barata não tem sangue, né, então ele falava assim: você não tem sangue. Então aquele apelido pegou, e a partir de então eu era sempre o sangue de barata, porque eu não aguentava correr, não aguentava fazer exercício, uma vez que barata não tinha sangue, então não tinha sangue para dar na aula de educação física. Graças a Deus, assim, eu gostava de todo mundo, acho que gostavam de mim também, eram brincadeiras que na época a gente levava numa boa, né? Mas ficou o apelido, esse foi um dos vários apelidos que eu tive, mas vários mesmo, relativos ao meu lado físico de ser muito magro, muito alto, muito magro e fraco. Em 1987 eu comecei a remar por uma ideia de um amigo do colégio também, né, na USP, e aí por alguma razão eu me identifiquei. Eu tentei jogar futebol, não deu certo, tentei jogar basquete, não deu certo, tentei jogar tênis, também não curti muito, mas por alguma razão o remo me pegou. Eu comecei a remar no Corinthians, mas eu não aguentava correr 500 metros sem parar, não aguentava fazer uma flexão de braço, não aguentava fazer praticamente nada de exercício, mas eu fui persistente, eu continuei. No final de 88 eu mudei de clube, fui para o clube na época que estava mudando de Arvesp para Bandeirante, o clube do meu coração. Eu remei no Corinthians, remei no Espéria, remei no Pinheiros, no Clube Pinheiros, mas o clube realmente assim que é do meu coração e que realmente aprendi demais, foi o Clube de Regatas Bandeirante. E eu comecei a remar lá, tive bons professores, bons técnicos. Eu lembro de um técnico, o Pedro, né, aquele técnico bem à moda antiga. Um dia ele chegou para mim e falou assim: Alexandre, você quer ser campeão? Porque eu só perdia, né? E eu falei assim: eu quero, né? Então ele falou assim: então faz o seguinte, faz tudo que está no quadro, porque a gente chegava no clube, tinha um quadro na parede, e nesse quadro tinha toda a planilha de treinamento da semana inteira, né, o que tinha que fazer, aquecimento, alongamento, exercício e tal. Falei: faz tudo que está no quadro, e mais um pouco, porque se você fizer só o que está no quadro, você vai, e se todo mundo fizer o que está no quadro, você vai ter o que todo mundo tem. Então, como mais ou menos assim, eu precisava progredir, melhorar mais do que as outras pessoas, ele falou assim: então você faz todo dia mais alguma coisa, acabou o treino, faz mais uma série de flexão, uma série de barras, série de abdominal, vai dar uma corrida, e assim por diante. E funcionou. Então, resumindo, de sangue de barata, eu acabei conquistando 8 títulos de campeão paulista, 3 títulos de campeão sul-brasileiro, 2 títulos de campeão brasileiro, né, e ainda que a gente quebrou um jejum de 43 anos, que São Paulo não ganhava uma prova, então foi realmente um resultado histórico para mim e para o estado de São Paulo, a gente ter conseguido isso. Então, assim, daquele garoto que não aguentava fazer uma flexão de braço, quebrar um jejum de 43 anos, na categoria principal do remo brasileiro. Fui bicampeão brasileiro universitário também, disputei o World University Games, a Universiade, tive o privilégio de disputar a regata comemorativa a Eco 92, ficamos em 4º lugar, disputei uma regata na Itália, em Piedeluco, que foi uma das regatas mais animais que eu corri na minha vida, que na minha prova estava o Pinsent e Redgrave, que na minha opinião foram os maiores remadores da história na prova de 200 timoneiro, que é a prova que eu competia. Esses caras foram medalha de ouro em 5 Olimpíadas consecutivas, dá para acreditar? E nessa prova nós remamos 1000 metros do lado dos caras, depois eles foram embora, mas assim, fizemos um tempo fantástico, e foi essa regata em Piedeluco
que nos deu a confiança que a gente precisava para ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente tinha remodulado dos caras aqui na Itália, então a gente voltou com tudo para o Brasil e aí a gente foi campeão brasileiro em 94. E aí em janeiro de 95 eu parei de remar. Então eu tive um primeiro período, na verdade eu já tive 2 períodos de remo, né? Eu tive um período que foi de julho de 87 a dezembro de 90, onde eu parei por causa para estudar para o vestibular, então eu treinei do 0 até 1990, eu treinei 3 anos e meio, e nesse período o máximo que eu consegui foi ser campeão paulista e ser vice-campeão brasileiro júnior. Foram os melhores resultados que eu tive, né? Depois eu voltei, depois que eu entrei na faculdade, em julho de 91 eu remei de julho de 91 a janeiro de 95, que também deu 3 anos e meio, né? E nesse período foi quando eu fui campeão brasileiro, também fui vice-campeão sul-americano, na categoria principal, foi o melhor resultado do Brasil, quando a gente disputou o sul-americano, dois barcos ficaram em segundo lugar, o meu foi um deles, foi sul-americano no Chile, né, na categoria principal. Também tive o privilégio de correr contra Oxford e Cambridge, uma regata comemorativa que teve no Rio de Janeiro. Esse foi um outro momento, muita realização. Agora, em janeiro de 95, eu parei em razão de um problema na coluna, né? Então, para mim, foi muito frustrante essa parada. A gente estava super bem, a gente tinha muitas chances para o Pan-Americano de Mar del Plata, estava em processo de definição de quem ia, né? E aí eu parei, eu fiquei 10 anos parado. Voltei, depois de 10 anos parado, voltei em julho de 2004. Como eu tinha um problema de coluna, eu fiquei 6 meses tratando a coluna e voltamos a treinar mesmo para valer em janeiro de 2005. Janeiro de 2005. Então, em janeiro de 2005, que a gente voltou a treinar com a ideia de disputar o Pan-Americano no Rio de Janeiro, eu, o mesmo parceiro. E com 1 ano e 3 meses de treino, a gente participou da seletiva e a gente foi de novo convocado agora pela 3ª vez para a seleção brasileira. Uma vez a gente foi para a seleção universitária, quando a gente foi para o World University Games, onde eu tive o privilégio de estar na equipe junto com o Fernando Scherer, com a Luísa Parente, da ginástica olímpica. Foi um evento muito bacana. E em março de 2006 teve a seletiva para o Pan-Americano e a gente ficou em segundo lugar, a gente foi convocado de novo. E nesse processo, né, de preparação para o Pan-Americano do Rio de Janeiro, né, a gente disputou a Copa do Mundo na Áustria. Então, essa camisa aqui é uma lembrança que eu tenho, que é um uniforme, né, de quando eu fui para a Áustria disputar a Copa do Mundo, que foi a regata talvez mais importante que eu disputei na minha vida, né, como preparação para o Pan-Americano. E quando a gente veio para o Pan-Americano, a gente foi medalha de prata no barco de 8 com o timoneiro, que também foi um resultado sensacional, foi muito bacana. Depois do Pan-Americano, eu virei Master, né, em 2018, disputei 3 provas no Campeonato Mundial Master nos Estados Unidos, vencemos 2, fomos bicampeão mundial, e a terceira a gente ficou em segundo. Então esse é uma história legal para eu contar, né, para quem começou como sangue de barata e terminou como medalha de prata no Pan-Americano, no Rio de Janeiro, né, chegou a disputar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada Universitária, né, regata na Itália, no Chile, né, disputei contra Oxford e Cambridge e tive vários títulos nesse caminho. Então é isso, a gente tem que acreditar muito. Para mim, o grande aprendizado, né, de toda essa jornada do sangue de barata a medalhista pan-americano, membro da seleção brasileira por 3 vezes, é o poder cumulativo das pequenas iniciativas. A gente tem que ter muita paciência, muita consistência. A gente tem que colocar o objetivo, a gente tem que acreditar naquilo, mas tem que fazer todo dia, né, aquilo que é da tabela, mais um pouquinho. Da tabela, mais um pouquinho, todo dia. E acreditar nesse efeito cumulativo, que ao longo do tempo, pequenas iniciativas podem fazer revoluções, grandes resultados e mudar a vida de uma pessoa. Tá ok?
Um grande abraço para vocês.